Vamos lá, hoje é dia 13 de 1 de 2026. É isso mesmo? Deixa eu ver. É, dia 13 de 1 de 2026. Vamos ver. O que eu tenho pra te dizer hoje? Altos nada. Fecha a porta aí que eu vou falar sozinho aqui. Mandando sua mãe lá. Só pra fazer. Dia 13 de 1 de 2026. Hoje é uma terça-feira, se eu não me engano. Esse bagulho aqui é enchendo no lixo, tá? Eu trabalhava nos caixotes de lixo. Então, vamos lá. Hoje eu quero que esse vídeo seja sobre... Se você tiver algo que você queira muito fazer, não deixe nem eu nem sua mãe te limitar. Então, como seria o tema desse vídeo? Vamos lá. Faça o que você quiser fazer. Para, olha, quer vir pra cá? Salve sessões. Quer vir pra cá? Totalmente a porra do saco. Ela não gosta de gravar, mas fica aqui pentelhando. Faça o que você quiser fazer, o que você gosta de fazer, o que você sonha fazer, ou como você é, entende? Independente do seu pai, da sua mãe, quem quer que seja, cara. Professor, formador, é o caralho que foda, tá ligado? Disser que você não vai ser, ou que você não pode ser. Faça o que você achar certo. Perante os seus valores. Esses valores você vai ter na sua criação. E também vai ter com as pessoas que você... O seu círculo de amigos, amizades, familiares. Isso vai constituir um pouco dos seus valores, da sua base. Entendeu? Então faça o que você achar que tem que fazer. Independente de eu falar que você não vai ser capaz. Eu já acho que eu jamais falaria uma coisa dessa. Independente da sua mãe falar o mesmo, seus avós, professores, formadores, o que for. Entendeu? Se você crê muito, sonha muito com alguma coisa. Se você é muito uma coisa, cara, vai e faz. Entendeu? Por que esse vídeo agora? Bom, como eu te disse, estou num curso de massagem e bem-estar aqui em Lisboa, ali no Secoa. Hoje teve lá um formador novo, da primeiro socorro e tudo mais. Ele é bombeiro, ele é formador, instrutor de um monte de coisa. É bombeiro, entendeu? Tem uma vida bem listada ali, mas por alto é isso, entendeu? E ele tem o ritmo dele, eu tenho o meu, e a turma tem outro, entende? E eu sou um cara da zoeira, da gastação, da sacanagem, assim como todo carioca, entendeu? E a gente foi brincando, até que uma hora ele ficou sério, sacou? E ele me chamou de palhaço. Como é que ele falou? Toda sala tem um palhacinho, né? Você quer ir mesmo por esse caminho? Sim, senhor, claro que é. A sala é sua, amigo. Você é o... tá ligado? Você é quem manda aqui. Eu sou só mais um. Aí fui gastando. Aí ele falou outra coisa lá e tudo mais. Falou que quem brincava na sala dele era ele, que a hatch do bagulho era dele. Meu irmão, porra, não funciona assim, irmão. Não sei o que lá. Aí ele perguntou se tava entendido. Eu falei, pô, talvez. Já ficou mais vermelho, o cara era branquinho. Ficou mais vermelho ainda. Mas só pra te resumir. Ele tem uma batida, a sala tem outra batida, a turma em si. E eu tenho outra batida, entendeu? E a turma em si, todos os formadores antes dele, já entenderam como eu funciono, entendeu? Não que eu tenha que ser mais que os outros ou menos que os outros, mas cada um tem a sua batida ali, entendeu? É questão também, entre aspas, de respeitar, saber lidar. Por isso eu falei muito dos outros vídeos anteriores sobre o saber lidar com o próximo, saber lidar com pessoas, entendeu? E, cara, eu fui criado com seu avô. Teu avô já fez pessoas chorarem, de tanto que ele gastou, tanto que ele brincou, entendeu? Pessoas que ele conhecia, pessoas que ele tinha acabado de conhecer, pessoas que ele nem conhecia, tá ligado? Meu pai era muito da zoeira, porra. Eu mesmo, chorei diversas vezes com meu pai, porque, porra, não tinha como. Meu pai não tinha limite. E não que eu também não tenha limite, ou que eu tenha limite, mas é minha batida, sacou? É meu ritmo, digamos assim. E a gente vai moldando, entendeu? Claro, às vezes eu passo um pouco do tom, pá, normal. Às vezes também passa um pouco do tom comigo, a gente chega no consenso. E não levo pro coração e nem faço outra pessoa levar pro coração. Mesmo que a pessoa leve pro coração, a gente chega, conversa, chega no canto, entendeu? Tudo mais, conversa, chega no consenso. Sacou? Então, eu tenho uma batida, você vai ter outra batida, e tua mãe tem uma batida totalmente diferente, entendeu? Coisas que ela tem vontade, que ela sonha, que ela quer, a gente vai tentando realizar. Coisas que eu quero, que eu sonho e que eu quero
sobrar pra gente assim, eu também vou tentando realizar. E você vai ser, entre aspas, a mesma coisa, sabe? Ou uma mescla dos dois, ou muito mais um lado do que o outro. Deus queira que seja mais o lado da sua mãe, não tanto o lado do seu pai. Porque seu pai é muito complicado de lidar, assumo e reconheço isso. Mas é isso, lidar com o próximo é uma coisa muito delicada. E por mais que uma pessoa fale que você não é capaz, que você não vai fazer, que a pessoa que vai fazer ponto, cara, é meio delicado, porque a vida é tão curta e tu piscou já faz uns 5, 10, 15, 20 anos, sabe? Parece que foi ontem que eu já era criança, entendeu? Eu tô com 31 anos hoje. Dia 13 de janeiro de 2021, tô com 31 anos. Fiz quase nada da minha vida. Tipo, eu fiz bastante coisa assim, curti bastante, fiz bastante coisa, muita coisa. Mas a coisa de patrimônio, aquela coisa de ter coisa, a vida certinha, tudo mais, eu entre aspas nunca tive, entendeu? Eu sempre fui mais, cara, tô a fim de fazer, pego e faço. Basicamente é isso. Assim que eu fui criado, assim que eu sei viver a vida e assim que eu vivo. Entendeu? Por isso até peço a Deus pra você não ser muito seu pai. Porque se for a mesma batida que eu sou, a gente vai ter muito conflito. Porra, muito conflito. Seus futuros irmãos também. Eu corro esse risco, né? Se alguns deles também for a mesma batida que eu tenho, assim, que eu levo a vida, eu tô meio ferrado. Tomara que vocês puxem tudo a mãe. Tomara muito. Porra, tomara muito. E esse vídeo é pra isso. É pra te dar consciência que eu sei o que eu tô falando. Tenho noção disso. E se você tiver um sonho, se você tiver vontade, se você sabe quem você realmente é, cara, não importa quem seja. Pode ser seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, primo, prima, tio, tia, padrinho, padrinha, presidente da república, papa, quem for. Se tu tiver plena consciência do que você quer pra você, só vai, só se joga. Também vive falando, não, as coisas têm que ter limite, nem tudo é assim, assim, assado. Porra, cara. Eu entendo lá dela, entendo. Mas a única vergonha e o único medo dessa vida, cara, é literalmente. Vou pegar pesado agora. É passar fome, cara. O resto, você não tem que ter vergonha de porra nenhuma, entendeu? Agora, passar fome é delicado. Sim, tem pessoas que passam porque não tem condições, não tem recurso, não tiveram oportunidades, chances, tá, tudo bem. Mas passar fome pra mim, sei lá, da onde os meus antepassados vieram, de onde eu vim, aonde eu tô e onde já fui, é delicado, entendeu? Então seria a única parada que eu teria vergonha, que eu teria medo, entendeu? Então, tudo que não é isso, que foge disso, foda-se, entendeu? Literalmente foda-se. É assim que eu penso hoje, é assim que eu pensava há anos atrás, e provavelmente vai ser assim que eu vou pensar na sua criação e quando você estiver maiorzinha. Acho que sim. As pessoas mudam, verdade? Mas acho que sim. E, cara, você sabe quem você é, como você age, como você interage com pessoas, como você aceita ou não certos tipos de brincadeira, de conversas, de assuntos, de temas, entendeu? O autoconhecimento é tudo, né? Não tem jeito. Se você sabe como você é, ou como você lida com as coisas, cara, ninguém faz tua cabeça. Leva isso, entendeu? Leva isso. Porque é importante você ter um autoconhecimento, é muito importante. Eu vou trabalhar o máximo que eu puder. Cara, quando você tiver noção e puder julgar esses vídeos, ver esses vídeos e ter noção do que eu tô falando, até porque teu pai fala demais, mas eu quero muito focar em ti, o lado matemático da coisa. Eu quero que você trabalhe com lógica, sabe? Tá sempre pensando rápido, resolvendo rápido, em vez de pensar nos problemas, focar em soluções, entendeu? É assim que eu fui criado, assim que meu pai foi criado e assim que eu quero te criar, entende? Vai chegar um puta problema na tua mão, um problema entre aspas que às vezes não tem nada a ver contigo, entendeu? Mas tu consegue safar, tu consegue resolver, tu consegue ajudar, entendeu? Aí a opção de resolver, ajudar ou até instruir a pessoa é sua, entendeu? Mas saber, ter a condição de pensar rápido, agir, ser proativo ali ou altruísta ou não, é contigo, a escolha é só sua, entendeu? É isso que eu acho certo. Então é isso que eu quero repassar, tanto para você quanto para seus irmãos. E Luísa, é delicado um pouco falar em lidar com o próximo, porque cada um tem um próprio filtro, entende? Assim como é com, sei lá, sentimento, com informações, com interações em si, sabe? As pessoas filtram de formas diferentes.
é quase um telefone sem fio. Às vezes o que uma pessoa disse vai ser interpretada de jeito diferente do que ela quis transmitir, entende? Aí quem tá errado? Quem transmite ou quem recebeu a mensagem? É, às vezes mais de uma mensagem ou mais de uma conversa, mais de uma interação ali já soluciona o problema. Quero que você também tenha noção disso. Quero muito. Tenho tanta expectativa, tanta ânsia, tanta vontade de te passar pelo menos grande parte do que eu sei, grande parte do que me foi repassado e vivido, sabe? Que até um pouco de ansiedade, sabe? Você passar logo da fase de bebê, criança, pra parte já adolescente, jovem, adulto ali. Porque é a parte, entre aspas, mais chata, mais enjoada. Mas é a parte que eu consigo, entre aspas, acho eu, transmitir mais. Porque criança, qualquer coisinha é uma esponja, sabe? E você tem que saber passar de forma mais didática, de forma mais simples, sem ser curto e grosso, sabe? Até para ajudar no desenvolvimento. E eu sou muito curto e grosso, demais. Eu não sei não ser direto, entendeu? Não ser lógico. Eu tenho esse probleminha. Então, na sua infância, se eu tivesse sido um cara muito curto, muito grosso, muito direto, muito assertivo, entre aspas, em falar sim ou não, só porque eu quero, só porque tem que ser assim, ou eu vou te explicar porque é assim, e assim isso funciona de um jeito. Se você achar que funciona de outro jeito, dá seus pulos, entendeu? Você não é quadrado, você é redondo, digamos assim, entendeu? Se resolva. Usa a imaginação, entendeu? É meu jeito. Não quer dizer que seja certo ou que seja errado, mas eu acho que ele daria melhor com você. Você nem ainda muda, mas eu acho que ele daria melhor com você numa fase mais adolescente ali, adulta, jovem, sabe? Porque eu conseguiria ter essas conversas mais profundas, esses mais quase monólogos, digamos assim, essas mini palestras que eu faço. E até pra ouvir, acho que seria melhor, porque você teria mais noção das coisas, sabe? Então que criança não tenha muita noção, quase não tem noção das coisas. Mas tem certos tipos de criança que amadurecem, que crescem muito rápido. Entendeu? E eu não queria que você fosse esse tipo de criança. Eu queria que você tivesse uma infância bem legal. Eu tive uma infância até os 10 anos de idade. Me roubaram a infância ali por N situações de família. Mas eu queria que você tivesse uma infância tranquila, sabe? Uma adolescência tranquila, não tão conturbada. E uma juventude, tipo, nos prazos, sabe qual é? Se fosse possível, você e seus irmãos. Vou lutar muito por isso. Vou tentar fazer o máximo possível para que vocês tenham essas fases bem separadinhas e bem vividas, com o máximo de memórias possíveis. Eu sou da filosofia que mais vale ter viagens, experiências, interações do que ter coisas, sabe? Hoje, e há bastante tempo, eu tenho 7 anos de Portugal. Agora, em 2026, eu vou fazer 8 anos de Portugal. Eu sempre priorizei viagens, lidar com pessoas, interações em si, sabe? Experiências e tudo mais, do que ter coisas, sabe? Eu tive, sabe, para ir 3, 4 motos aqui já aluguei elas, já vendi elas, já andei vários bairros durante Lisboa, andar de viver, sabe, de morar nos bairros. E cara, o que eu mais gostei desses tempos aqui em Portugal foi mesmo as experiências, as interações, a curtição, a putaria em si, sabe? As viagens que eu fiz na Europa, as viagens pro Brasil, as viagens pros Estados Unidos. Cara, foi maneiro pra caramba, entendeu? E se eu tivesse, sei lá, comprado uma casa naquele período, ou mesmo um carro e ficado só construindo coisas, eu acho que eu não teria curtido tanto, sabe? Esses anos que eu fiquei aqui. Então é isso que eu prezo, isso que eu quero repassar pra vocês. Porque a vida é muito rápida, a vida é muito curta. Ela passa assim. Eu cheguei com 22 pra 23, tô com 31 já, entendeu? E, cara, 2022, não, calma. 2018 que eu cheguei. E, cara, falta pra ir uns 2 aninhos pra fazer 10 anos, sabe? Que eu tô aqui em Portugal. Então passou muito rápido, passou voando. Então as experiências que eu tive foram muito melhores do que ter conquistado, entre aspas, coisas físicas. Casa, carro, motos e tudo mais, sabe? Até porque quando eu partir, ou quando eu tiver quase partido, não vou levar nada, sabe? E essa geração, a minha no caso, e a do meu irmão, que são 10 anos após a minha,
tá complicado, tá tudo inflacionado, tá tudo mais difícil de conquistar, realmente. Viver, tipo, com experiência está sendo melhor do que viver tendo coisas, ou vivendo em prol de ter coisas, sabe? Você sabendo se planejar, você sabendo calcular certinho, você consegue viver bem, curtir bastante e ficar leve, sabe? Não ficar tão estressado. É uma ironia, né? Porque eu estressado, né? Porque ter uma família é complicado, cara. É complicado. Quando você começa a casar, ter filhos, a matemática é outra. A matemática de solteiro eu achava um pouquinho mais fácil. Até porque eu tinha que me preocupar menos. Em relação também a horários e tudo mais, sabe? É isso. Te dei um resumão aí nesse vídeo e tenha em mente, se você tiver um sonho, uma vontade, se autoconhecer e souber que você é capaz de tal coisa, quer tal coisa, cara, não vai ser eu, não vai ser tua mãe, não vai ser ninguém que vai falar o que você deve ou não fazer. Entendeu? Quando você tiver consciência e ciência disso, dessa coisa essencial de quem você é, do que você pode fazer, do que você realmente quer, cara, é você com você. Até porque a vida, no momento que você nasce, no momento que você parte, é você com você. Você pode ter pais, você pode ter um ou dois pais, no caso, um ou duas mães, 500 irmãos, sei lá, 300 primos, vários avós e tudo mais. Mas não elas por elas, é você por você. Você vai estar sozinho em quase todo momento da sua vida, literalmente. Para dormir, dormir sozinho. Para fazer provas, exames, dirigir, viajar, lidar com as coisas. Tu vai ter aquele momento sozinho, sabe? Então, você tem que saber quem você é, o que você quer e teus sonhos e suas vontades. Então, às vezes, não é um pai, não é uma mãe, não é um irmão, não é um primo, não é qualquer autoridade que vai falar o que você deve ou não fazer. Entendeu? Eu tenho até um pouquinho de probleminha com essa palavra. Você tem que fazer isso. Entendeu? Você tem que. O tem que me quebra, sabe? Isso é muito comum aqui em Portugal. Porque eles usam muito imperativo, sabe? Os verbos do imperativo. Então, isso me gera um pouco de confusão. Eu quero que você saiba que a vida passa rápido, a vida é literalmente um flash, entendeu? E aproveita cada minuto, cara, cada minuto, tá? Espero que quando você assistir esses vídeos eu ainda esteja vivo e talvez, provavelmente, a gente esteja na Austrália. Mas esse lado de Portugal, um lado que eu gosto muito, um lado que eu tenho alguns conflitos, um lado que eu tenho um apego familiar e um lado que eu quero que você tenha um pouco de nostalgia, porque Lisboa, Lisboa é só coisa boa, na sua grande maior parte. É isso, dona Luísa. Se cuida, beijo pra você e até o próximo vídeo. Seu pai fala muito, né? Demais.